Queridos irmãos e irmãs, estamos na primeira semana do tempo do Advento. E hoje, nesta quinta-feira de adoração, o dia todo aqui no Pai Eterno, nós temos um evangelho que nos vão falar de duas casas, duas realidades que podem estar presentes na nossa vida. Primeira coisa que o Evangelho diz, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Portanto, para entrar no reino dos céus, não basta apenas falar, rezar, louvar, mas precisa das duas coisas: falar, pregar, rezar, mas também testemunhar, ou seja, colocar em prática o que falamos. Vida e palavra devem corresponder para entrarmos no reino dos céus. Segunda coisa, além de pôr em prática as palavras de Jesus, ele vai contar uma parábola, uma história. A primeira é de um homem prudente, que vai construir um tipo de casa. O segundo é uma pessoa imprudente. Vocês lembram a história das 10 moças ou 10 virgens? 5 delas eram previdentes e 5 imprevidentes ou imprudentes, que não prepararam bem a lâmpada quando o noivo chegou, não foram prudentes. O homem prudente do Evangelho é aquele que constrói a casa sobre a rocha que é o alicerce da casa. Uma casa que não tem um bom alicerce, se vem um tremor, um terremoto, uma chuva forte, a casa pode cair. Portanto, o alicerce, ele deve ser pensado desde o início da construção da casa. Eu acredito que você está entendendo que o alicerce aqui da casa é Jesus. Nós somos a casa e nós estamos nos perguntando: a nossa base, o nosso alicerce é Jesus? Porque nessa casa alicerçada vai vir vento forte, tempestade, vão dar contra a casa, só que ela não vai cair, porque ela foi bem construída. A nossa vida também é assim. Nós vamos ter tribulação, o vento forte de um dia que a nossa saúde não está boa, uma doença, o vento forte, a tribulação de tantos problemas que podem passar pelas nossas vidas. E se a gente não tiver um bom alicerce em Jesus, a gente cai, a gente desiste, a gente morre. Quando nós estamos bem alicerçados, não vai deixar de vir as dificuldades, elas vão vir. Só quando o nosso alicerce é Cristo, nós continuamos firmes. Com a graça dele, vamos vencendo as dificuldades. Com a graça do Espírito Santo, vamos procurando o melhor caminho, a melhor solução, sempre andando nos caminhos de Deus. A outra casa é aquela que é construída praticamente sobre a areia, não tem um alicerce forte. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a casa caiu. Foi uma ruína completa. É a pessoa que, quando vem o vento das dificuldades, cai na hora, cai no desespero, se deixa vencer pelo pecado, porque não teve um bom alicerce. Que cada um de nós possa aproveitar bem o tempo do Advento, cada uma dessas semanas, ajudados pelos profetas Isaías, São João Batista,
São José e a Virgem Maria, para esperarmos bem a vinda de Jesus, na glória nos fins do tempo e no Natal do seu nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos na primeira semana do tempo do Advento. E hoje, nesta quinta-feira de adoração, o dia todo aqui no Pai Eterno, nós temos um evangelho que nos vão falar de duas casas, duas realidades que podem estar presentes na nossa vida. Primeira coisa que o evangelho diz, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Portanto, para entrar no reino dos céus, não basta apenas falar, rezar, louvar, mas precisa das duas coisas: falar, pregar, rezar, mas também testemunhar, ou seja, colocar em prática o que falamos. Vida e palavra devem corresponder para entrarmos no reino dos céus. Segunda coisa, além de pôr em prática as palavras de Jesus, ele vai contar uma parábola, uma história. A primeira é de um homem prudente, que vai construir um tipo de casa. O segundo é uma pessoa imprudente. Vocês lembram a história das 10 moças ou 10 virgens? 5 delas eram previdentes e 5 imprevidentes ou imprudentes, que não prepararam bem a lâmpada quando o noivo chegou, não foram prudentes. O homem prudente do Evangelho é aquele que constrói a casa sobre a rocha que é o alicerce da casa. Uma casa que não tem um bom alicerce, se vem um tremor, um terremoto, uma chuva forte, a casa pode cair. Portanto, o alicerce, ele deve ser pensado desde o início da construção da casa. Eu acredito que você está entendendo que o alicerce aqui da casa é Jesus. Nós somos a casa e nós estamos nos perguntando: a nossa base, o nosso alicerce é Jesus? Porque nessa casa alicerçada vai vir vento forte, tempestade, vão dar contra a casa, só que ela não vai cair, porque ela foi bem construída. A nossa vida também é assim. Nós vamos ter tribulação, o vento forte de um dia que a nossa saúde não está boa, uma doença, o vento forte, a tribulação de tantos problemas que podem passar pelas nossas vidas. E se a gente não tiver um bom alicerce em Jesus, a gente cai, a gente desiste, a gente morre. Quando nós estamos bem alicerçados, não vai deixar de vir as dificuldades, elas vão vir. Só quando o nosso alicerce é Cristo, nós continuamos firmes. Com a graça dele, vamos vencendo as dificuldades. Com a graça do Espírito Santo, vamos procurando o melhor caminho, a melhor solução, sempre andando nos caminhos de Deus. A outra casa é aquela que é construída praticamente sobre a areia, não tem um alicerce forte. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a casa caiu. Foi uma ruína completa. É a pessoa que, quando vem o vento das dificuldades, cai na hora, cai no desespero, se deixa vencer pelo pecado
porque não teve um bom alicerce. Que cada um de nós possa aproveitar bem o tempo do advento, cada uma dessas semanas, ajudados pelos profetas Isaías, São João Batista, São José e a Virgem Maria, para esperarmos bem a vinda de Jesus, na glória nos fins do tempo e no Natal, no seu nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.